Bem-vindo ao quarto episódio do Aluno Bisurado. Nesse episódio vamos falar sobre detalhes da adaptação. Inscreva-se no canal. Vamos falar das seguintes situações: uso de telefone celular, saída dos alunos durante o expediente, saída dos alunos em dias sem expediente, reserva de armamento, salas de aula e biblioteca, quadro moral e visita médica. Sobre o uso do telefone celular, é proibido ao aluno a condução de telefones celulares para as atividades de campo, serviço, instrução, salvo em situações em que a equipe de instrução autorizar. Salas de aula e palestras durante todo o período de instrução. É terminantemente proibida a condução pelos alunos de celulares para os locais de prova e salas de aula durante o estudo obrigatório. Então, não façam isso, não levem celular para o estudo obrigatório. É proibida a reprodução de imagens e fotografias, com intuito ou não de recordação pelos alunos durante as atividades de instrução do CFSG. Bom, pessoal, às vezes pode parecer bizu e é interessante, pode até fazer sentido, né? Você registrar, tirar uma foto da instrução, do slide, mas infelizmente não é possível. Então, assim, evitem serem punidos à toa. Os telefones celulares também só poderão ser utilizados pelos alunos nos intervalos das refeições, almoço e jantar, e após o término da jornada de instrução no alojamento ou fora das atividades escolares. Em relação às saídas dos alunos durante o expediente, todo aluno que desejar ou precisar de se ausentar durante o expediente, por qualquer motivo que seja, deverá solicitar ao comandante da subunidade escola, devendo anteriormente solicitar seu comandante. Ou seja, você vai a seu comandante, fala que você precisa sair para resolver determinado problema e ele vai levar isso ao comandante da subunidade. Todo militar deve, após estar devidamente autorizado a sair durante o expediente, deverá preencher o livro de controle de saída da sargentiação. Quanto à saída dos alunos em dias sem expediente, nas semanas que vão chamar de A, B e C, que antecedem a matrícula, os alunos permanecerão em regime de internato, ou seja, não haverá saída. Da primeira semana de instrução à quarta semana de instrução, a saída ocorrerá com retorno previsto às 22 horas para cada dia de liberação. O aluno não poderá se ausentar da guarnição. Da quinta semana de instrução à 26ª semana de instrução, a saída será autorizada a critério do comandante da UET a partir do encerramento das atividades de instrução no último dia útil e retorno ao UET até às 22 horas do último dia não útil, dentro da mesma guarnição. A partir da 27ª semana de instrução, nos dias não úteis, sem atividade de instrução, os alunos poderão se ausentar da cidade, sede da guarnição da UET, a partir do encerramento das atividades de instrução no último dia útil e retorno ao UET até às 22 horas do último dia não útil. Existe um detalhe que é, quando o aluno tiver nota inferior a 5 em pelo menos uma disciplina, exceto TFM, ele estará em estudo obrigatório, não só na noite do último dia da semana, como também na manhã do dia não útil subsequente a este. Vamos falar sobre a reserva de armamento. A reserva de armamento é o local destinado à guarda de armamento. É proibida a entrada de militares de outras subunidades no interior da reserva de armamento. É terminantemente proibida a entrada de civis na reserva de armamento. No interior da reserva de armamento, somente poderá permanecer o armeiro. A apanha e entrega do armamento deverão ser realizados na porta da reserva de armamento, sendo proibida sua entrada na reserva.
Por ocasião do recebimento do armamento, o militar deverá verificar as possíveis alterações e informar de imediato ao armeiro. É terminantemente proibida a cautela de armamento a outro militar que não seja o responsável pela utilização do mesmo. O militar, ao devolver seu armamento, deverá realizar a manutenção de primeiro escalão em caso de serviço e a manutenção suméria em caso de formaturas, devendo esta ser cobrada e fiscalizada pelo armeiro. Vamos falar agora sobre as salas de aula e as salas de estudo e a biblioteca deverão permanecer trancadas em todos os momentos em que não estiverem sendo empregadas. A manutenção das salas será responsabilidade dos instrutores encarregados por essas instalações, devendo estes empregarem os alunos para a limpeza após o término de cada jornada de instrução. A limpeza e a organização da biblioteca será responsabilidade da guarnição em serviço. Está autorizado o uso de salas de aula e da biblioteca para estudo em horário fora do expediente, seguindo as seguintes determinações. 1. As chaves deverão ser cauteladas com o sargento de dia. O sargento de dia deverá registrar a cautela no livro de partes. Durante o estudo, o equipamento das salas não poderão ser ligados. Nenhum material poderá ser retirado das salas. Ao término do estudo, a sala deve ser limpa e organizada. Ao sair das salas, as lâmpadas devem ser apagadas e as janelas devem ser fechadas. Por último, a porta deve ser trancada e as chaves entregues ao sargento de dia. Quadro mural. Em alguns UET, os alunos deverão confeccionar quadro mural de acordo com as orientações da equipe de instrução. A equipe de montagem deverá ser composta por um GC, um grupo de combate. A equipe de montagem terá o sábado e domingo para realizarem os trabalhos de montagem. O quadro mural deverá ser apresentado ao comandante da subunidade na segunda-feira, no horário da apresentação da guarnição de serviço. Cada montagem, em geral, fica exposta por 2 semanas. A gente falou sobre isso no vídeo anterior, sobre os temas que podem ocorrer, né? Vamos falar agora sobre visita médica. A visita médica ela vai ocorrer em caso de necessidade do candidato ou aluno. Todo militar que precisar ir à visita médica deverá informar na formatura matinal ao comandante de pelotão, seção, qual deverá orientá-lo a respeito do procedimento a ser adotado. Conforme o previsto no artigo 237, inciso 7 do RISG, as praças da subunidade deverão ser conduzidas pelo cabo de dia à presença do médico da OM. O livro de visita médica deverá ser conduzido sempre que o militar da companhia for levado ao médico. Após realizar a visita médica, o cabo de dia deverá conduzir o aluno ao local previsto no QTS e apresentá-lo ao instrutor da matéria. Porque ele, para ser levado ao médico, ele provavelmente estava faltando alguma atividade didática. Bom, pessoal, então é isso aí. Desejo boa sorte a todos aí nesses preparativos finais aí para a apresentação. Boa sorte para todos nós e um abraço aí.